Os aviões da série Century representam um capítulo fascinante na história da aviação militar, marcando uma era de inovação, rivalidade tecnológica e avanços no design de aeronaves de combate. Essa denominação abrange os caças supersônicos projetados pelos Estados Unidos entre as décadas de 50 e 60, identificados com números de designação entre o avião F-100 e o F-106. Os modelos dessa série não só simbolizam a transição dos aviões subsônicos da Segunda Guerra Mundial para as aeronaves supersônicas da Guerra Fria, como também lançaram as bases para os caças de quarta geração e posteriores que conhecemos hoje. No entanto, o impacto dessa série não pode ser compreendido sem explorar os projetos que a precederam e as inovações que inspiraram nas décadas seguintes. Desde os pioneiros como o F-86 Sabre, que dominou os céus durante a Guerra da Coreia, até os caças contemporâneos como o F-15 Eagle ou o F-106, a história da aviação militar norte-americana está profundamente conectada com o desenvolvimento da série Century. Antes da série Century decolar, a aviação militar norte-americana já havia começado a explorar os limites de velocidade e manobrabilidade com aviões, como o F-80 Shooting Star e o F-86 Sabre. O Sabre, em particular, destacou-se por ser um dos primeiros caças a jato a enfrentar com sucesso os aviões soviéticos MiG-15 durante a Guerra da Coreia, graças à sua asa enflechada e à sua capacidade de atingir velocidades transônicas. Essas experiências criaram as bases tecnológicas e operacionais essenciais ao desenvolvimento da série Century. O F-100 Super Sabre, desenvolvido pela North American Aviation, foi o primeiro caça a manter velocidades supersônicas em voo nivelado, marcando o início dessa série. Esse avião não foi inovador apenas pelo seu design aerodinâmico e motores mais potentes, mas também introduziu melhorias significativas nos sistemas de controle, armamento e capacidade de ataque tático. Entró en servicio en 1954 e representa um salto enorme nas capacidades de combate aéreo derivado das lições da Guerra da Coreia. Embora inicialmente tenha sido concebido como um caça de superioridade aérea, logo encontrou seu verdadeiro valor no ataque ao solo, especialmente durante a Guerra do Vietnã. Seu design com asas em flecha e motor potente permitia que atingisse velocidades de Mach 1,4, embora os primeiros modelos tenham sofrido problemas de estabilidade que exigiram modificações importantes. O F-100 também foi o primeiro caça a introduzir sistemas avançados de controle de voo para voos supersônicos. Diseñado por McDonnell, el F-101 Voodoo inicialmente se concibió como una escolta para bombarderos estratégicos, pero eventualmente evolucionó un caza de reconocimiento y un interceptor supersónico. O il-2 En múltiples roles, incluidos misiones tácticas durante la Guerra Fría. Aunque su rol de escolta fue menos relevante con la llegada de los misiles balísticos intercontinentales, el F-101 encontró nueva vida como plataforma de reconhecimento em missões sensíveis da Guerra Fria. Também foi empregado como interceptador sob o Comando de Defesa Aérea da América do Norte, ou o NORAD. Seus motores potentes e seu alcance o tornaram valioso em uma variedade de missões, embora sempre tenha tido certa fama de ser difícil de pilotar. O Convair F-100 e 2 Delta Dagger foi o primeiro interceptador operacional dos Estados Unidos projetado especificamente para voar em velocidades supersônicas. Incorporou a asa Delta, uma configuração inovadora que melhorava o desempenho em altas velocidades. Além disso, foi o primeiro avião a utilizar o princípio da regra da área, uma técnica aerodinâmica que melhorava drasticamente a eficiência em regime transônico. O F-102 esteve em serviço principalmente durante a década de 60, sendo parte fundamental do sistema de defesa dos Estados Unidos. Ele estava equipado com mísseis AR-AR e um sofisticado sistema de radar que lhe permitia interceptar bombardeiros inimigos em quase qualquer condição climática. Embora seu desempenho em combate no Vietnã tenha sido limitado, sua importância está em ter estabelecido a base para o desenvolvimento do F-106, conhecido como o último interceptador, que levou essas capacidades ao limite, sendo capaz de alcançar Mach 2,3 e equipado com sistemas avançados. Radar e misiles nucleares. Os projetos relacionados à série Century foram bem-sucedidos. Aviões experimentais como o XF-100 e 3 Thunder Warrior buscavam combinar a tecnologia de um interceptador com velocidades hipersônicas.
este nunca chegou a ser produzido devido aos desafios técnicos que não puderam ser superados. Pretendia alcançar velocidades de Mach 3 utilizando uma combinação de motor a jato convencional e motores foguete. Avião 103. Obstáculos técnicos, los materiales para soportar. Calor extremo, o design aerodinâmico necessário e os sistemas de propulsão eram avançados demais para a época. Finalmente, o projeto foi cancelado em 57 antes mesmo que um protótipo fosse construído. Pequena interrupção: se você gosta de aviões e também quer ter informações bem organizadas e detalhadas, eu montei esses arquivos aeronáuticos em PDF que são complementares aos vídeos da Aeropedia. São fichas claras para... E agora, para simplificar as coisas, e porque muitos inscritos me pediram, pagando uma assinatura mensal, você recebe automaticamente os arquivos que vão aparecer daqui para frente. Você se inscreve uma vez e esquece. Deixo o link abaixo e no QR Code. Vamos seguir com o vídeo. O F-104 Starfighter era uma máquina radicalmente diferente de seus contemporâneos. Revolucionou o design dos caças com uma fuselagem fina, asas muito pequenas e um foco em velocidade e altitude. Projetado para voar extremamente rápido e alto, foi o primeiro avião a superar Mach 2 em voo nivelado. Sua asa diminuta e muito afiada, junto com seu enorme e potente motor General Electric J70i9, o tornava muito veloz, mas também extremamente exigente para os pilotos. Embora seu desempenho puro fosse impressionante, sua manobrabilidade limitada e seu curto alcance dificultaram sua adoção inicial nos Estados Unidos. No entanto, o F-104 teve uma longa carreira na Europa, especialmente na Luftwaffe alemã, onde foi produzido sob licença inclusive. Também carregava uma reputação de ser perigoso, ganhando o apelido de "fábrica de viúvas" devido à sua alta taxa de acidentes. Em 1958, foi estabelecido um recorde com um F-104 que era o recorde de altitude de 91.243 pés ou 27.800 metros, demonstrando a capacidade dos caças da série Century de quebrar limites que até então não eram alcançados. O Republic F-105 Thunder Chief foi um caça-bombardeiro supersônico projetado para ataques em alta velocidade e baixa altitude, principalmente com armas nucleares. No entanto, seu uso principal ocorreu durante a Guerra do Vietnã, onde foi intensamente empregado em missões. 104 se tornou no ano. 104 se tornou o primeiro F-104 da série Century ou de um B-17 da Segunda Guerra Mundial. O TUD, como era chamado pelos pilotos, era uma máquina imponente. Apesar do seu grande tamanho e peso, o F-105 era surpreendentemente rápido, podendo voar a Mach 2. No entanto, as intensas missões sobre o Vietnã revelaram sua vulnerabilidade frente aos mísseis terra-ar e aos caças inimigos. Embora tenha sofrido muitas perdas, o Thunder Ship é lembrado pela coragem de seus pilotos e por seu papel crucial nas campanhas de bombardeio tático. Considerado o mais avançado da série, o F-106 representou o auge dos interceptadores tripulados de sua época. O Delta Dart foi o interceptador definitivo da série Century e uma evolução direta do F-102, como mencionamos anteriormente. Com um design refinado, motores mais potentes e uma aerodinâmica otimizada, o F-106 podia atingir velocidades próximas a Mach 2,3 e operava a altitudes superiores a 15.000 metros. Sua missão era clara: interceptar e destruir os bombardeiros soviéticos em caso de guerra nuclear. Equipado com sistemas de armas totalmente automatizados, o F-106 podia lançar mísseis sem intervenção humana após a decolagem, se necessário. Permaneceu em serviço até os anos 80 e chegou a ser chamado de o último interceptador puro dos Estados Unidos. Teve outro projeto que, apesar de não ser da série Century, quero mencionar neste vídeo também. É o F-107, um protótipo de caça-bombardeiro supersônico que surgiu como uma evolução avançada do F-100 Super Sabre. Concebido na segunda metade dos anos 50, o F-107 incorporava inovações ousadas, incluindo uma entrada de ar montada sobre a fuselagem logo atrás da cabine. Uma solução pouco convencional que buscava melhorar o fluxo de ar para o motor e liberar espaço no nariz para um radar muito potente. O F-107 foi projetado para missões de ataque nuclear em alta velocidade e baixa altitude. Seu desempenho era impressionante, voava a mais de Mach 2 e tinha uma excelente manobrabilidade para a sua época.
Nos testes de voo, ele se mostrou rápido, estável e capaz, tornando-se um forte concorrente ao posto de próximo caça tático da Força Aérea dos Estados Unidos. No entanto, o destino do F-107 foi prejudicado por razões políticas, pois ele competia diretamente com o Republic F-105 Thundership, e este último foi o selecionado para produção em série devido à sua maior capacidade de carga e ao seu design mais otimizado para missões de ataque convencionais. Apenas 3 protótipos do F-107 foram construídos, embora nunca tenha sido usado, deixou avanços técnicos que influenciaram projetos futuros. Houve outros 2 projetos que não chegaram a ver a luz do dia, o XF-108 e o F-109. O XF-108 Rapier foi um dos interceptadores mais ambiciosos já concebidos, projetado no final dos anos 50 pela North American Aviation, a mesma companhia, por trás do famosos de série. Na verdade, usava os mesmos motores, buscava ser um interceptador de longo alcance, capaz de escoltar bombardeiros estratégicos e enfrentar ameaças soviéticas. A série 108, o F-108 Rapier, ele encontrou no mundo. O F-108 Rapier nunca teve nenhum protótipo voando, e isso aconteceu devido aos altos custos, à complexidade técnica e principalmente a uma mudança doutrinária em direção ao uso de mísseis balísticos intercontinentais. O Bell XF-109, também conhecido como de 1888A, foi um conceito de avião de decolagem e pouso vertical supersônico. Esse foi proposto pela Bell Aircraft no final dos anos 50. Sua configuração era única, 8 motores no total, 4 deles basculantes para voo convencional e 4 motores verticais auxiliares para a decolagem e o pouso. O projeto foi vítima da sua própria complexidade. As tecnologias BTOL ainda não estavam suficientemente maduras e o avião era incrivelmente difícil de estabilizar. Mesmo nos modelos de teste, não passou da fase de maquete e estudos preliminares. O surgimento dos caças supersônicos da série Century não foi um fenômeno isolado, mas sim o resultado direto de uma intensa fase de experimentação nos Estados Unidos durante os anos posteriores à Segunda Guerra Mundial. Em particular, os programas de pesquisa de aeronaves como o Bell X-1, o Douglas X-3 Stiletto, assim como outros, que jugaram um papel fundamental em romper as barreiras. Técnicas que permitiram projetar e fabricar aviões de combate capazes de voar além de Mach 1. O Bell X-1 famoso por ser o primeiro avião a quebrar a barreira do som. Em 1947, com Chuck Yeager nos controles, foi demonstrado que o voo supersônico era possível e estável sob certas condições aerodinâmicas, especialmente com asas pequenas, asas enflechadas ou perfis especiais. Seus testes de comportamento transônico permitiram entender os efeitos críticos da compressibilidade do ar e das ondas de choque, conhecimentos que foram indispensáveis para projetar os aviões posteriores que voariam de forma supersônica em voo nivelado. Mais tarde, o Douglas X-3 Stiletto, embora considerado um fracasso operacional devido ao seu baixo desempenho, forneceu informações vitais sobre o design de fuselagens extremamente finas e asas pequenas, conceitos que mais tarde influenciariam o design extremo, por exemplo, do Lockheed F-104 Starfighter. A busca por uma resistência aerodinâmica mínima em velocidades supersônicas, explorada em aviões experimentais como o X-3 e o X-1A, moldou de maneira decisiva a silhueta alongada e afilada característica de muitos caças da série Century. Finalmente, a experiência acumulada com a família X também impulsionou avanços em materiais capazes de resistir às temperaturas geradas pelo atrito em alta velocidade, em motores de alto empuxo e em sistemas de controle de voo adaptados a um ambiente onde os comandos tradicionais não eram suficientes. A série Century, em suma, foi a maturação operacional de uma revolução silenciosa que começou com esses aviões experimentais nos anos 2000, mudou para sempre a aviação militar. Se quiserem se aprofundar em cada desenvolvimento separadamente, recomendo assistir ao canal Aeropedia, onde podemos ver a história de cada um desses aviões. Após o auge da série Century, os desenvolvimentos nas tecnologias de aviões de combate continuaram em um ritmo muito acelerado. O F-4 Phantom II, por exemplo, se tornou um dos aviões de combate mais icônicos da Guerra do Vietnã, destacando-se por sua velocidade, manobrabilidade e capacidade de operar em funções multifuncionais. A chegada dos caças de quarta geração, como o F-15 Eagle e o F-16 Fighting Falcon marcou, iniciou uma nova era em manobrabilidade, eletrônica avançada e funções multifuncionais, tornando-se características principais.
Finalmente, com a introdução dos caças furtivos de quinta geração como o F-20 e 2 Raptor e o F-35 Lightning II, consolidaram-se os princípios de design e tecnologia que começaram décadas atrás com a série Century. A série Century não só marcou um marco na história da aviação militar, mas também deixou um legado no desenvolvimento dos aviões de combate modernos. Esses caças revolucionaram a forma como as aeronaves eram concebidas e operadas, estabelecendo padrões que ainda hoje influenciam a indústria. Ao explorar tanto os precursores quanto os desenvolvimentos posteriores a essa série, fica claro que a história da aviação militar é uma narrativa constante de evolução. Impulsionado pela inovação e pelas necessidades estratégicas, esse legado continua vivo nos céus, lembrando-nos de que cada avião é um testemunho do engenho humano e de sua capacidade de sonhar em voar cada vez mais alto, mais rápido e mais longe. Espero que tenham gostado. Até um novo vídeo do mundo da aviação.